No último vídeo a gente falou que era muito importante esperar o protetor solar secar antes de você sair para se expor ao sol ou antes de aplicar a sua maquiagem. E qual é a quantidade ideal de protetor solar que você precisa utilizar na sua pele? Você sabia que isso também é muito importante? Na verdade, isso é mais importante do que você imagina, porque aproximadamente 25 a 50% da população usa o filtro solar na quantidade incorreta, muito abaixo do que é necessário. E quando a gente diminui a espessura dessa camada de fotoproteção, você diminui também a eficácia da sua fotoproteção. Assim como eu mostrei no último vídeo, se você faz uma camada uniforme, você faz um bloqueio maior da radiação solar. Se você passa uma camada não uniforme ou fina, ela pode deixar buracos de áreas de não proteção, tá? Então, vamos lá. É importante lembrar que a quantidade ideal é de 2 miligramas por centímetro quadrado do seu corpo. Obviamente, você não vai ficar contando centímetro quadrado e vendo quanto você aplicou de protetor. Então, muitos estudos já foram feitos, existe um consenso de fotoproteção e que preconiza que você aplique seguindo aquelas regrinhas da colher. Quem já viu a regrinha da colher de chá? Então, quem não viu, vai entrar aqui agora na tela para vocês não esquecerem mais, pode dar print, guarda isso para a vida, porque essa regra vai ser muito útil para você, né? Porque a gente não vai saber calcular isso na prática. Então, você vai aplicar uma camada suficiente para cobrir toda a sua face. Por exemplo, na região da cabeça e pescoço, a gente precisa de 1 colher de chá. Então, quando a pessoa olha, nossa, 1 colher de chá é coisa pra caramba, e realmente é muita coisa, mas é 1 colher de chá se fosse considerar toda a sua cabeça. Então, mulheres não precisam considerar o couro cabeludo, você vai usar lá o seu chapéu, então vai sobrar uma média de 1/4, a metade dessa colher de chá para você aplicar no seu rosto, incluindo as orelhas e o seu pescoço, tá? E no restante vocês vão ver nas regrinhas a quantidade ideal para cada área do seu corpo. Como essa regra da colher de chá é difícil de colocar na prática, porque ninguém vai ficar pegando a colherzinha e aplicando o filtro solar a cada vez que for usar, então eu já ouvi falar de várias quantidades. Então a gente precisa padronizar um pouco isso. O que é importante você lembrar para desmistificar isso e tornar a aplicação do seu filtro solar mais fácil? Que é importante usar 2 camadas de protetor solar. Então vamos lá. A forma que você vai aplicar esse protetor sobre a sua pele é igualmente importante. Não adianta você aplicar uma camada fininha assim, espalhar ela toda, desse jeito como se estivesse aplicando um creme, e achar que já está fotoprotegida. Então não é assim. O ideal é você colocar uma quantidade generosa, depois eu vou aplicar no resto do rosto, e espalhar. Você pode até espalhar um pouco assim com o dedo, mas tenta, ao finalizar, lembra da tinta no papel. Tenta ir dando batidinhas, tá? Se você der batidinhas, você vai garantir que o filtro seja depositado na sua pele e não simplesmente arrastado, porque você vai acabar aplicando e tirando, aplicando e tirando. Lembra sempre da tinta. Não esquecer também que é importante aplicar nas pálpebras e nas orelhas, tá? Aqui no caso ela tá com essa faixinha, vai ficar difícil eu demonstrar, mas é muito importante lembrar dessas áreas normalmente esquecidas. Agora que o filtro já está aplicado, eu tô dando batidinha só para finalizar e mostrar para vocês como é a forma correta. Você também pode esperar ele secar agora uns 5 a 8 minutos e aplicar a segunda camada. Tem gente que usa um ventilador, um leque para acelerar esse processo. Aplicou a segunda camada, você já estaria pronta para sair. Você pode utilizar a primeira camada sem cor e a segunda sem cor. Você pode aplicar 2 camadas do filtro com cor também, da forma que você achar melhor, da forma que for a sua rotina, tá? Agora, se você for aplicar a maquiagem, é ainda mais importante você esperar esse protetor solar secar, porque você vai aplicar várias camadas, várias coisas por cima do seu rosto provavelmente. Vai entrar uma base, pode entrar um pó compacto, depois um blush. Então, espere o filtro secar e depois faça a sua maquiagem normalmente. Terminei agora
agora a aplicação das 2 camadas de protetor solar no rosto. Lembrando que nessa colher de chá eu ainda tenho uma quantidade para aplicar no pescoço também. E você não vai utilizar a colher de chá inteira porque parte dela incluiria também a proteção do couro cabeludo, a não ser que seja calvo, e aí sim você vai aplicar uma quantidade nessa região também e não esquecer do chapéu. E você, como aplica o seu protetor solar? Estava fazendo direitinho como eu mostrei?